mas precisa gravar antes de você começar a falar. Isso, já gravou? Já? Começou? Já, pode começar. Tá. Então, essa é a defesa número 4, de 2021. O candidato é o Daniel Mazon da Silva. Ele vai defender a dissertação com o título Plataformas de autoria de livros digitais voltados para a educação. A banca está sendo composta por mim, professor Francisco Antônio Pereira Fialho, como orientador, pelo professor do programa, Richard Perassi Luiz de Souza, e pela examinadora externa, professora doutora Márcia Melo Bortolato. O candidato ele tem de 30 a 40 minutos para falar. E depois os membros da banca vão inquiri-lo, né? Então, Daniel, boa sorte. Vai em frente. Vou abrir meu microfone. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Espero que estejam bem. Então, eu vou me apresentar um pouco. Meu nome é Daniel Mazon da Silva. Eu vou apresentar a dissertação intitulada Plataformas de Autoria de Livros Didáticos, de Livros Digitais Voltados para a Educação, sob orientação do professor Fialho, para a conclusão do mestrado em Design na UFSC. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos membros da banca pelo aceite em avaliar esse trabalho, a professora doutora Márcia Melo Bortolato e ao professor doutor Richard Luiz Perassi de Souza, pela disponibilidade, e eu vou receber com muita gratidão as contribuições que puderem apontar para o meu aprimoramento pessoal para esse trabalho. Então, eu tenho certeza que o que eu aprendi vai refletir na minha atuação como profissional de design gráfico, atuante na produção de livros didáticos no Cefead do Instituto Federal de Santa Catarina. Então, eu gostaria de agradecer novamente ao professor Fialho, que me acolheu e me incentivou e colaborou imensamente no resultado do trabalho que eu vou apresentar. E também pela paciência e compreensão com as dificuldades que enfrentei ao longo desse processo. Então, agora eu vou aqui a apresentação, acho que vocês já estão enxergando. Então, qual é o tema da dissertação, né? É a hipermídia no contexto educacional como um caminho possível no sentido de articular saberes e formas de apresentações flexíveis, né? Dentro do tema também, o livro didático é um livro impresso ou digital que contém conteúdos de um determinado assunto utilizado por pessoas que estudam o assunto em um determinado curso, né? Então, eles são produzidos de acordo com as exigências das instituições educacionais. Ou seja, o livro didático ele faz parte de um curso de uma instituição de ensino. E dessa forma, ele se difere de outros conteúdos educacionais. Então, no contexto da educação à distância, né, que utiliza recursos midiáticos para proporcionar um ambiente de ensino, e também no contexto da tecnologia da informação e da comunicação, né, que as novas gerações vivenciam intensamente essa interatividade digital na sua vida social e profissional, através do acesso de informações de forma móvel, colaborativa, instantânea e ubíqua. Então, é nesse contexto que o livro didático digital eu busco analisar aqui. Só um destaque, né, o Fórum Mundial de Educação em 2015, né, em 2016 é a publicação, mas em 2015 destacou que as tecnologias, as TIC, devem ser aproveitadas para fortalecer os sistemas de educação, disseminação de conhecimento e acesso à informação e aprendizagem de qualidade eficaz e a prestação mais eficiente de serviços. Então, qual é a problemática que eu aponto? No Brasil, as instituições de ensino foram fomentadas para produzir materiais didáticos para os cursos no âmbito da EAD. Então, quais programas são esses? A UAB e o ETEC, inicialmente, né, produziram grande quantidade de recursos didáticos. Só que, após a conclusão desses cursos, os arquivos digitais eles foram disponibilizados em repositórios no formato PDF. Só que esse formato ele é considerado um formato fechado, ele é um formato que dificulta a atualização e o reuso do que foi produzido. Então, o relatório da TIC Educação 2018 apontou que somente 10% dos professores entrevistados nunca utilizaram o conteúdo a partir nunca modificaram ou desenvolveram o conteúdo a partir de pesquisa da internet, né? Então, o que acontece? O relatório diz que os conteúdos mais acessados
são imagens, questões de prova e textos diversos. Porém, o relatório também aponta o seguinte, que apenas 9% dos docentes utilizam o conteúdo exatamente como encontrou na internet. E os demais fazem adaptações ou combinam com outros materiais. Então, essa é a problemática. Como fazer para que esse material seja reaproveitado, digamos assim? Então, é imprescindível viabilizar o desenvolvimento de plataformas que facilitem o uso da tecnologia, promovendo a autoria de recursos didáticos por intermédio da colaboração, com recursos que possibilitem a adaptação, a atualização de conteúdos hipermediáticos pelos próprios docentes. Então, o objetivo geral da dissertação, da pesquisa, é propor um conjunto de recomendações sobre recursos ou funcionalidades necessárias para o desenvolvimento de plataformas de autoria de livros didáticos digitais, que atendam às necessidades atuais de produção, atualização de conteúdos e distribuição. Então, os objetivos específicos foi identificar o contexto e as principais características do livro didático digital, né? Analisar a base teórica da hipermídia com foco na produção de conteúdos, investigar e comparar, analisar tecnologias, ferramentas e inovações existentes em plataformas de autoria coletiva e que possibilitem atualização. Então, aqui é pesquisar uma plataforma que já existe, né? E construir recomendações para o desenvolvimento de uma nova geração de plataformas. Então, a justificativa, né? Os livros didáticos, eles, diferentemente de outros tipos de livro, eles precisam ser atualizados constantemente, para não perderem a sua função informativa e formativa. A informação é altamente perecível. Beal, 2004, infere que a informação perde parte do seu valor à medida que o tempo passa. Então, aí, só um parênteses, né? A própria ciência é assim, né? O que se desenvolve hoje, amanhã já não serve mais, digamos assim, já é revisitado e reanalisado. Então, da mesma forma, acontece com os livros didáticos, eles precisam ser atualizados constantemente. Então, a motivação partiu da minha vivência enquanto programador visual ali no Centro de Referências em Educação à Distância, Formação e Educação à Distância do CFEAD, do IFSC, Instituto Federal de Santa Catarina, onde eu atuo como programador visual desde 2015. E lá no Instituto eu vivenciei tudo isso que eu estou trazendo como problemática. Nessa pesquisa, considera-se que o livro didático se difere de outros livros, como eu falei anteriormente, com características e objetivos voltados ao atendimento do PPC. Por que isso é importante, né? Porque dificilmente um curso desenvolvido, por exemplo, em São Paulo, o mesmo curso ofertado aqui em Santa Catarina, dificilmente ele vai se adaptar 100% ao mesmo PPC, por mais que o conteúdo seja o mesmo. O professor sempre vai precisar fazer alguma atualização. É nesse sentido que a delimitação, a gente está tratando de livro didático que tem um PPC. A presente pesquisa limitou-se a analisar soluções tecnológicas que possam atender às necessidades de produção e compartilhamento de livros didáticos na modalidade IAD. Qual foi a abordagem utilizada, né? Quanto à finalidade de uma pesquisa aplicada, quanto à abordagem de uma pesquisa qualitativa, quanto aos objetivos de uma pesquisa exploratória e descritiva, e quanto aos procedimentos da bibliográfica e usa metodologia Design Science Research, DSR. A estrutura do documento da dissertação possui 5 capítulos. O primeiro capítulo tem a introdução, contextualização, problema, objetivos, justificativa, motivação, delimitação, programa e abordagem metodológica. O capítulo 2 tem a fundamentação teórica e os principais temas da pesquisa. O capítulo 3 é uma análise de recursos de plataformas já existentes. E o capítulo 4 é as recomendações com base em tudo que foi pesquisado. E o capítulo 5, finalmente, é as conclusões e considerações para trabalhos futuros. Então, vamos partir para a fundamentação teórica. O livro didático, ele é um instrumento de comunicação. O principal fundamento, né, dele é transmitir o conhecimento. É claro que é possível que seja reconfigurado no formato digital, mas a principal função dele, além da formação do estudante, é ser um instrumento de comunicação da instituição de ensino com a comunidade em geral, não apenas só para aqueles estudantes. Então, o livro, qual que é a definição do livro, né? A definição de Hassman é que é um objeto que armazena o conhecimento, as ideias e as crenças do mundo, sendo a mais antiga forma de documentação. Então, o autor destaca que o vocábulo Bock
que é de saxão germânico, da onde que vem a palavra livro, book, né? E depois no brasileiro é livro, que é uma tábua de escrever. Pode ser entendido como uma tábua de escrever. A Unesco tem um entendimento mais simples, que é uma publicação não periódica impressa de no mínimo 49 páginas. Isso já fica um pouco estranho para a nossa atualidade. O livro didático, conceituando qual a diferença, o livro didático e o livro de literatura, eles são muito parecidos. A diferença consiste na utilidade de seus conteúdos. Enquanto o livro de literatura é para quem desejar ler aquele conteúdo, o livro didático ele tem o objetivo de formativo, né? De que seja utilizado por pessoas que estudam aquele assunto ou é uma parte integrante de um curso. Em outras palavras, objetivos educacionais definidos no PPC, de acordo com as exigências da instituição. Então, aqui bem rapidamente, a estrutura do livro impresso foi utilizada para a gente compreender o affordance do livro impresso para o livro digital, né, que é a transformação, né, digamos assim. Então, o livro impresso ele possui uma estrutura hierárquica que podemos denominar como uma estrutura de design da informação, né? Ele é dividido em páginas, capítulos, subcapítulos, tem sumário. Todo esse design da informação, ele é utilizado hoje no livro digital também. Por onde o usuário navega no livro, né? Então, dentro das mídias digitais, Manovich, muito conhecido, ele apresenta cinco princípios para as mídias digitais, né? A representação numérica, né? Que é a capacidade dos objetos digitais serem todos os objetos digitais, na verdade, eles são bits, né? Eles são 0 e 1. É isso que eles são. Então, por isso que ele também, a estrutura do objeto digital, ele tem a modularidade, né? Que permite que todos esses elementos se integrem. Também permite a automação, que é parte da ação humana podendo ser automatizada, e a variabilidade, que é várias versões do mesmo elemento sem que se perca nada de qualidade, digamos assim. E a transquantificação é a capacidade dos objetos serem transformados e convertidos em várias, sem nunca perder a estrutura dele. Ele nunca vai se desestruturar. Critérios avaliativos do conteúdo digital. Então, aqui, na fundamentação, eu trago uns conceitos de Barros, 2011, e que trata sobre os objetos digitais, né, completude, personalização, compatibilidade dos conteúdos didáticos digitais, desculpa, que fala sobre a completude, personalização, compatibilidade, reusabilidade, segurança no uso, percurso cognitivo, flexibilidade pedagógica, reprodutividade, usabilidade, produtividade, comunicabilidade e acessibilidade. Dentro dessa dissertação, eu foquei bastante na reusabilidade e na produtividade. Então, outros aspectos que o autor traz aqui são importantes para o livro didático digital. A personalização é muito importante também, compatibilidade também, mas só que eu tive que focar, né, digamos assim. Então, eu trago uma evolução das TICs para fundamentar a questão do uso das mídias digitais, né, na educação, que é da Filato e Cairo, 2015, que fala sobre as gerações tecnológicas e os modelos de educação, né. Então, o primeiro modelo era baseado no livro impresso, que é a tecnologia do reprodutível. Depois teve a tecnologia da difusão, que veio com a rádio e a TV. Também é um modelo parecido com o livro impresso, que também era um modelo que o professor transmite a informação e o aluno só recebe, né? Depois tem a tecnologia do dispositivo disponível, que veio com o videocassete, o Walkman. Aí, nesse formato, ele já entra as culturas de mídias, a educação à distância massiva. Isso, de certa forma, existe até hoje, assim, digamos. Não é em todas as instituições que isso é diferente. Ainda continua existindo educação à distância massiva. Então, aqui a gente já está evoluindo para eras mais atuais, né? As tecnologias de acesso, as tecnologias digitais, que é pelo computador conectado à internet, né? O tipo de comunicação é cyberespaço. E o modelo educacional é o modelo online de ambientes virtuais de aprendizagem.
E agora a gente está numa transição de tecnologias, que é a partir da tecnologia do acesso para tecnologias de conexão contínua, que é a partir dos dispositivos móveis, né, telefonia móvel, cultura da mobilidade e aprendizagem móvel e e-learning. Então, dentro da fundamentação teórica, a gente abrange ainda a questão do hipertexto. Então, onde que surgiu, né, o hipertexto? Foi Valdemar Bush que cunhou essa palavra. Na verdade, na época, ele queria um sistema de classificação de artigos. Ele tinha 6.000 artigos, ele precisava classificar. E a ordem alfabética não era uma ordem muito adequada para o sistema digital, que, na verdade, o autor ele queria uma abordagem, uma organização de artigos da seguinte forma: conjunto de relacionamentos de forma a mapear o estilo associativo da mente. Então, ele criou o hiperlink, e foi batizado de hipertexto, né? É um sistema que permite que o usuário faça links de um texto para o outro. É a partir disso que surgiu o hipertexto. Então, depois veio Theodore Home Nelson, que criou a expressão para significar a hipermídia, né? Para significar a extensão do hipertexto, ou seja, vai além do texto tradicional para imagens imagem dos livros, para incluir sons, animações, vídeos, entre outras mídias. Então, a hipermídia, ele permite, além dos hiperlinks, ele permite inserir várias outras mídias junto com o texto. Aqui só fazendo uma diferenciação entre repositório, né, que muito se fala de repositórios de materiais educacionais. A palavra significa um espaço que é usado para armazenar, guardar e arquivar coisas diferentes. Já uma plataforma digital, ela conceitualmente, elas permite a conexão entre produtores e consumidores, para aqueles que se conectam num ambiente e interagem entre si, buscando criar algum valor de troca. Ou seja, a plataforma, ela é tanto para quem produz e para quem consome, né? Então, no nosso caso aqui do livro didático, ele seria a mesma plataforma seria tanto para quem vai escrever o livro e para o estudante que vai consumir o livro. Então, para isso, a plataforma como é uma plataforma educacional, ela é muito importante que ela tenha um sistema de análise de aprendizagem. São sistemas computacionais utilizam os dados coletados para oferecer relatórios ao docente, né, que podem utilizar para definir melhor estratégia de aprendizagem e novas aplicações de material didático. Ou seja, ele pode usar os dados do livro para verificar o que mais os alunos estão tendo dificuldades, o que o aluno está acessando mais, quanto tempo ele fica em cada página. Todas essas informações são importantes para melhorar o livro, né? Além disso, o próprio livro didático ele pode fornecer atividades autoavaliativas que podem ser importadas para o ambiente virtual, né, o LMS, que vai, talvez, se o professor quiser, utilizar essa nota como uma nota avaliativa, né? Então, com um livro didático analítico, é possível, inclusive, desenvolver tutorias inteligentes. Aí existem vários caminhos para a pesquisa, né? Então, dentro da fundamentação teórica, ainda temos o livro didático, o processo de produção. Como a gente está falando de produzir livro didático, o professor ele pode fazer tudo sozinho, claro, mas ele também, na EAD, a gente utiliza muito o conceito de que a gente tem que produzir o material antes da oferta, diferentemente do ensino presencial, que muitas vezes o professor tem um material, ele vai com aquele material para a aula e ele faz a aula sem muito planejamento, com algum planejamento, mas não tanto quanto na EAD. Na EAD se estabelece que tem que ter um planejamento muito maior. Então, nessa produção do livro didático, a gente tem uma equipe multidisciplinar que trabalha junto com o professor na criação daquele livro. Então, conforme Schilter, né, em 2010, existem vários modelos para a organização da produção de materiais à distância, de conteúdo para material cursos à distância. Então, ela destaca aqui as etapas de produção de um material didático, né, o planejamento, o design, a produção e os serviços. O planejamento seria diagnosticar as principais necessidades dos clientes e do perfil do estudante. O design é selecionar os princípios pedagógicos que mais se ajustam àquele público-alvo. E a produção é efetivamente produzir o material e as ferramentas necessárias para a execução do curso. E o serviço é efetivamente entregar o material ao aluno com os elementos produzidos em um único processo pedagógico.
Então, indo mais adiante aqui, os principais profissionais que compõem a equipe multidisciplinar, a gente pode destacar aqui o designer instrucional, designer gráfico e o revisor. É claro que tem outros profissionais que podem participar também dessa equipe multidisciplinar, como ilustrador, animador, mas aqui eu vou só destacar os principais, né? O designer instrucional, que é aquele que acompanha o processo de produção do material, que revisa e analisa o conteúdo e a coerência didática e pedagógica. O designer gráfico é o que diagrama, elabora e trabalha na questão visual. E o revisor textual, enfim, né, revisa o texto e o material, verificando a coerência, coesão textual e originalidade da autoria. Então, para a plataforma, é importante que ele tenha ferramentas de autoria, né? O que são ferramentas de autoria? São interfaces amigáveis que oferecem ao usuário, ao autor, né, recursos para produzir conteúdo sem exigir grandes conhecimentos de programação, né? Daí, aqui nessa figura, eu ilustrei, né, a questão dos vários formatos de mídia que podem integrar o livro, né, que são as imagens bitmap, gráficos vetoriais, textos, vídeos, áudios, animação. Tudo isso compõe um livro didático hipermídia, né, que vai inserir esses materiais. Aqui, nesse caso, dá para entender que a gente pode inserir esses materiais no ambiente hipermediático. Mas a ideia seria ter uma plataforma que pudesse, inclusive, editar uma imagem, né? Você faz um infográfico e se o professor quiser mudar o infográfico em alguma medida, ele vai lá e clica e modifica só aquele objeto, conforme o Manovich diz, né? Que você pode trabalhar só num objeto sem desconfigurar o resto. Essa é a ideia. Então, a gente utilizou a metodologia Design Science Research como base epistemológica, né, que é uma ciência do projeto, ela parte da Design Science, que foi desenvolvida para gerar artefatos no âmbito da pesquisa, utilizado para validar cientificamente uma abordagem metodológica rigorosa e apropriada. A DSR predomina um paradigma positivista e empiricista. Então, a DSR foi muito importante para o trabalho, porque ela trouxe uma visão de algo artificial, e a diferença entre artificial e natural. Então, como a gente está trabalhando com um livro didático digital, absolutamente nada é natural, né? É tudo fruto da cabeça humana, digamos assim. Então, o livro digital, ele não existe exatamente, ele é formado de bits e bytes. Então, na Design Science tem um exemplo que é bem interessante, que fala sobre um relógio. Um relógio, ele tem a parte técnica e tem a parte teórica. A parte teórica do relógio seria como é que eu faço para interpretar esses números e eu vou entender que são horas. E a parte técnica é se esse relógio foi desenvolvido de forma digital, de forma analógica, com engrenagens, ou com bits, ou com bytes. Essa é a parte técnica. A parte teórica é como que eu vejo a hora, né? Como que eu atribuo a hora ao meu dia, se é meio-dia, se é meia-noite, né? Enfim, essa é a fundamentação da Design Science. Então, é um método que fundamenta o projeto, a construção e a validação de artefatos de maneira científica. E aí, aqui eu utilizei uma imagem, né, um infográfico, para explicar mais ou menos como é que vai se proceder a pesquisa, né? Que tem o artefato é a plataforma de autoria de livros didáticos digitais, e através disso a gente tem as conjecturas teóricas, que é a autonomia... Desculpa. Que eu levantei umas questões aqui, que é a autonomia na autoria, colaboratividade entre autores, a interoperabilidade, a produtividade e a personalização. Essas são as conjecturas teóricas que eu quis aprofundar. É claro que existem outras conjecturas teóricas num livro didático, acho que não tem fim. Então, a gente também levantou aqui o estado da técnica, né, que é o princípio do design editorial, que foi apresentado anteriormente, né, que fala sobre os princípios do que é um livro digital, didático digital, produção de recursos educacionais, sistemas de informação e soluções tecnológicas. Dentro desse contexto de autoria de livros didáticos para o ensino superior e técnico, e o problema é os repositórios de livros
didáticos que são encontrados como arquivos fechados que impossibilitam a edição e atualização de conteúdos. Então, esse é o panorama geral da pesquisa e como que a Design Science Research foi utilizada. Então, a partir da fundamentação teórica, a gente entra no capítulo 3, que é a análise de recursos e ferramentas, né? Então, antes de começar qualquer projeto, a gente pensou em verificar o que já existe nesse âmbito, nesse contexto. Então, encontramos duas ferramentas, é claro que existem outras ferramentas, mas eu considero que essas duas ferramentas são as mais completas dentro da área que eu estou pesquisando. Inclusive, tem uma outra ferramenta que é a indiana, que acabou não entrando no projeto, mas aqui a gente tem uma plataforma europeia e uma californiana. Então, aqui, a primeira plataforma é MAutor, que é desenvolvida na Europa, né, na empresa polonesa Lernetic SA, que atua com mais de 30 países na área de publicações educacionais. Eu vou passar para outra aqui, rapidamente, né. Outra plataforma é a Flexbook, que é uma plataforma da Califórnia, que tem alguns números da importância dela, né. Em 2010, a NASA começou a utilizar a plataforma para desenvolver conteúdos sobre física. Em 2013, a Microsoft formalizou uma parceria. Em 2014, já era utilizado por mais de 38 mil escolas nos Estados Unidos e em outras do exterior. Então, qual é a análise que eu fiz das duas plataformas? Eu separei em três perspectivas, né? Primeiro, a perspectiva do autor e da equipe multidisciplinar, né? Quais são as funcionalidades que as duas plataformas apresentam, tanto para o autor quanto para a equipe multidisciplinar. Então, eu acho que não vou passar ponto por ponto aqui, eu vou mais prosseguir. Daí, a outra perspectiva foi o objeto de livros, a partir da perspectiva do objeto, né, se ela é uma hipermídia, se possui affordancy com o livro, se possui características de interoperabilidade e tudo mais. E a outra perspectiva é a plataforma de autoria. Então, as duas plataformas, por exemplo, são plataformas baseadas em computação na nuvem. Elas possuem um repositório de livros, né, que você pode ir lá, copiar aquele livro e criar uma nova versão dele e fazer a sua versão, né? E essa análise, né? E a partir dessa análise, a gente fez as recomendações para as plataformas de autoria do livro didático digital. Então, o primeiro conjectura teórica que eu coloquei foi a autoria hipermediática, né? Que o conceito é: a plataforma deve permitir a criação, edição e atualização de cada mídia independentemente, sem necessidade de outros softwares, para produzir cada elemento instrucional, como imagens, bitmaps ou vetoriais, áudios, vídeos, entre outros, além da possibilidade de inserir mídias finalizadas e disponibilizadas de outras plataformas. Então, a autoria seria dentro da própria plataforma, mas também ela permitiria que seja importada, por exemplo, vídeos de outras plataformas. Por que utilizar material de outra plataforma às vezes é um pouco complicado, né? O próprio YouTube, por exemplo. Se o autor daquele conteúdo não disponibilizar mais aquele vídeo, a plataforma perde, o livro vai ficar sem aquele acesso. Então, por isso que é muito importante que a própria plataforma tenha a capacidade de inserir vídeos, capacidade de manter o objeto educacional sem depender de outra plataforma. Então, na conjectura técnica, o que é necessário, né? São recursos de inserção de mídias finalizadas, né? Ferramentas de criação e edição de hipermídias diretamente na plataforma, possibilidade de criação de elementos instrucionais visuais que possam ser inseridos por autores, designers instrucionais durante a produção do livro didático. O que é isso? Previamente, os designers vão desenvolver alguns elementos instrucionais que o professor pode simplesmente copiar aquela caixa, né, digamos assim, um saiba mais, e pode modificar o conteúdo e utilizar um padrão visual já previamente disponibilizado na plataforma. Também seria importante ferramentas de criação e edição de modelos e atividades, porque, como a gente sabe, é um livro didático digital, ele é um material com objetivo formativo, então, ter atividades é importante. Todos os livros didáticos praticamente trazem
alguma atividade para o aluno fazer, até mesmo livro impresso, né, livro didático impresso. Então, outros recursos para especialistas como design e programadores que modifiquem toda a estrutura do projeto gráfico. Então, a plataforma, ao meu ver, ela deveria ter ela deveria ser padrão, ela deveria ter uma estrutura padrão, visual padrão, para o professor que não tem conhecimento de diagramação e tudo mais. Mas ela também deveria possibilitar que profissionais possam modificar essa estrutura e criar uma personalização, um livro personalizado para um projeto de curso, para um projeto, para um público. Por isso que é importante que essa personalização seja possível. Então, o próximo conjectura teórica aqui seria a autonomia docente. A plataforma deve conter funcionalidades e uma interface intuitiva que possibilite que os docentes possam produzir, mesclar ou atualizar conteúdo dos livros didáticos sem necessitar de um terceiro profissional ou de conhecimento de linguagem de programação. Então, como eu falei antes, né, ele tem que ser possível de criar um livro didático sozinho. É claro que seria melhor se ele tivesse uma equipe multidisciplinar que pudesse personalizar aquele livro, pudesse fazer N melhorias no conteúdo também. Então, a conjectura técnica, a plataforma deveria possuir uma interface amigável, possibilitar que usuários com pouca experiência consigam organizar e atualizar as informações, possuir bibliotecas de modelos pré-formatados, como eu falei antes, os templates desenvolvidos por profissionais de equipes multidisciplinares, possuir recursos de criação de atividades autoinstrucionais, como uma interface simplificada, e possuir recursos para inserir elementos instrucionais, templates, previamente desenvolvidos para que seja possível modificar o conteúdo. Então, na conjectura teórica aqui, a próxima, seria a colaboratividade, né? A plataforma deveria ter a possibilidade de construir um livro didático coletivamente e também de reutilizar e atualizar o conteúdo, inserir mídias e outros autores, além da possibilidade de inserir e mesclar capítulos inteiros para compor um novo livro. Então, aqui a ideia é a seguinte, que o professor, quando ele produz um livro, ele escolha o seu direito autoral que ele quer disponibilizar, ou o professor ou a instituição vai selecionar um direito autoral, e se ele permitir que seja reutilizado, ele vai poder pegar um capítulo de um livro, um capítulo do outro, e formar um outro capítulo, e ainda assim poder atualizar o conteúdo daquele livro, mantendo também a autoria, claro, de todos os autores de qual ele buscou outros capítulos. Por isso que, quando o Manovich fala que é possível fazer nos princípios que ele destaca, né? Por exemplo, assim, se eu pegar um capítulo de um autor e um capítulo de outro autor, a própria plataforma pode criar, no final, né, a lista de autores que trabalharam naquele livro que o professor criou. Isso tudo de forma automatizada. Então, dentro dessa colaboratividade, uma conjectura técnica mínima seria a possibilidade de utilizar e atualizar o livro didático de outro autor, capítulos também, né? A capacidade de edição de conteúdo simultaneamente com outros profissionais. Então, como a gente já falou, né, a gente trabalha com uma equipe multidisciplinar, com vários profissionais atuando ao mesmo tempo, seria importante que os profissionais pudessem trabalhar simultaneamente. A capacidade de pesquisar, inserir e mesclar capítulos inteiros, isso já foi apresentado numa das plataformas analisadas, isso já existe naquela plataforma, né? Recursos de comunicação para interação entre a equipe, né, de produção, como chat, marcação de mensagens, que muitas vezes é necessário que o DI diga assim, nesse texto aqui é importante fazer um novo quadro, ou inserir mais informações. Então, como é uma plataforma online, é importante que haja essa interação, essa comunicação entre a equipe. Então, a próxima recomendação aqui é teórica, né? É a interoperabilidade, que é a possibilidade de gerar objetos de livro didático digital que possa ser utilizado em diversas LMS, que é, além de oportunizar que seja visualizado em diversos dispositivos digitais, o livro didático ele tem que ser inserido e utilizado em diversos sistemas operacionais. Então, isso é bastante importante, né? Porque principalmente nas TICs, a evolução das tecnologias muda rapidamente. Então,
para que a plataforma se mantenha viável, é importante que os professores possam utilizar uma plataforma que venha a surgir no futuro, né? Então, a interoperabilidade na conjectura técnica é possibilitar a integração de dados com diversos LMS, possibilitar que o conteúdo se adapte a diferentes tamanhos de telas digitais, né? Que é o caso que a gente estava falando sobre a educação está indo para o mundo móvel, né? Então, existem diversos dispositivos de todos os tamanhos. Permitir o acesso ao livro didático de forma online e offline, isso é muito importante, né? Justamente o livro didático ainda existe em grande parte por causa do mundo offline. Permitir a coleta de dados e de utilização de livro didático digital, o monitoramento de progresso e os resultados de aprendizagem dos estudantes. Então, essa é uma grande capacidade do digital, que é saber como que o usuário está interagindo com aquele objeto de aprendizagem, se ele aprendeu, se não aprendeu. E essa é a grande vantagem do mundo digital. E, por último, dentro de uma fundamentação teórica, que é uma conjectura teórica, é a gestão de projetos, gerenciar e controlar a produção do livro didático através de métodos de gestão e mecanismos de comunicação entre os autores da equipe. Então, qual é a conjectura técnica aqui? É necessário recursos para criar projetos e gerenciar projetos de produção, sistemas de gerenciamento de fluxo de produção, é criar etapas, né, para cada projeto. Um projeto mais simples talvez tenha menos etapas, um projeto maior tenha mais etapas de produção. A possibilidade de escolher modelos de gerenciamento, né, então isso é uma possibilidade interessante. Recursos de criação e gestão de recursos humanos, que é para gerenciar a equipe e criar funções para cada equipe, né. E como eu falei anteriormente, né, o mundo digital ele permite que automatize funções. Então, quando a pessoa já faz parte de um projeto, dentro da equipe de produção multidisciplinar, a ficha técnica de quem produziu já é gerada automaticamente. Então, reduz funções e trabalhos, né? Continuando, então, ainda na interoperabilidade, a disponibilização de um ambiente que comprove a autenticidade dos autores, isso é importante também quando se fala de autoria, né? E quando se fala de instituições, criar um selo, né? Aquele livro didático, ele tem fundamentação educacional porque ele é assinado por tal instituição, isso tem um peso na qualidade do material. Então, comunicação síncrona e assíncrona para divertir aos integrantes da equipe multidisciplinar, né? Capacidade de criar editoras que validem o conteúdo, possibilidade de criar versões para cada livro didático. O livro didático no mundo digital ele pode ter N versões, N edições. Ele não é tão limitado quanto o mundo impresso. No mundo impresso você vai ter no máximo algumas edições. No mundo digital você pode ter milhares de edições do mesmo livro. Isso não é impedimento. Então, continuando ainda, a possibilidade de inserir e gerenciar metadados, que é para localizar o livro, né? Ficha catalográfica, ISBN, numeração DOI, sistemas de mensuração de quantidade de texto, isso que é muito importante para quem está produzindo aquele objeto educacional, é saber quanto tempo o aluno vai ler aquele livro, é necessário da carga horária do PPC. O sistema de controle e gerenciamento de direitos autorais, né? Como eu falei antes, é importante que quando o professor cria o livro, ele gerencie, ele autoriza ou não o compartilhamento daquele livro didático, que compartilhe, no caso, no sentido da colaboratividade, né? E a geração de créditos automático, numeração de páginas, menu automático, tudo isso é uma questão do mundo digital. Então, a conclusão é que o conjunto de recomendações apresentadas forma um projeto conceitual que poderá ser detalhado e implementado futuramente. Compreende-se que é uma plataforma de produção de livro didático digital que siga essas recomendações pode promover a autoria e a colaboração entre professores e assim contribuir significativamente para toda a rede federal de ensino. Muito obrigado, já deu 38 minutos, eu estava correndo aqui para não passar o tempo. Bom, parabéns, Daniel. Eu vou, de imediato, passar a palavra à nossa examinadora externa, a doutora Márcia Mello Bortolato.
Primeiro, parabéns, Daniel, trabalho de muita consistência, gostei muito do seu trabalho, acho que realmente é uma boa contribuição para a área, não só a sua de design, mas uma contribuição bem ampla para várias pesquisas dentro de várias áreas. Então, parabéns, creio que realmente você teve um esforço que contribuiu com a ciência. E com relação ao seu trabalho, eu revisei ele cuidadosamente, anotei algumas coisas que precisam ser ajustadas de revisão textual e a BNT, de referências, mas isso eu te passo depois, não vou entrar em detalhes que não cabem. Queria comentar com você que a parte da fundamentação teórica eu fiquei um tanto confusa de qual direcionamento queria ser o seu trabalho, porque ela está muito ampla, ela me dá a impressão de ser uma visão panorâmica de um universo muito grande de pesquisa. Então, para que lado que ele vai, ficou assim, durante toda a fundamentação, querendo buscar isso. Aonde que vai entrar isso, aonde que vai entrar aquilo, porque foi, assim, extremamente ampla, né, mas é uma contribuição também e não vejo nenhum motivo para fazer alteração, porque quando você parte para os capítulos realmente da sua pesquisa, né, que é o direcionamento da sua pesquisa, isso ali ficou bem claro, o aprofundamento dos dados que você levantou, dos dados que você recomenda, foi, assim, fantástico, foi uma grande contribuição. Então, parabéns, seu trabalho está muito bom. Acho que é isso. Então, eu quero agradecer, então, à professora Márcia, né? E vou passar a palavra, então, ao professor Richard. Olá. Bom, estamos aqui, já conheço o Daniel desse nosso percurso junto acadêmico, né? Agradecer, então, ao Daniel a indicação do meu nome para participar da banca. Agradecer também ao meu colega, professor Fialho, que também é meu parceiro aí nos programas, tanto do pós-design quanto do EGC, já faz muito tempo, né? Dizer da minha satisfação de estar aqui com a professora Márcia Bortolato, né? Que também a gente já se conhece no percurso acadêmico, então eu estou muito feliz de estar aqui entre pessoas que eu tenho grande consideração, não só por estar aqui nesse momento, mas porque tenho um percurso com todos vocês, né? Eu diria que a professora Márcia foi sucinta, né? Apesar de que ela vai passar as recomendações detalhadas para ele, e aí eu imagino como é que vai estar o detalhamento dessas considerações, né? Então deve ser uma coisa bem extensa e detalhada, mas eu diria que ela acertou, e a minha impressão é exatamente a mesma, né? Então, Daniel, eu acho que o seu trabalho está muito bom, no sentido de ser um trabalho acadêmico, ele mostra que você tem conhecimento daquilo que você estudou, né? Até porque você trabalha com isso, e mostra também que você não teve, né, nenhuma restrição assim a estudar. Você parece um pouco até apaixonado por todo esse assunto, né? E isso, eu imagino até que isso possa ter atrapalhado um pouco o seu percurso, né? No sentido de que, como a professora bem assinalou, você vai fazendo quase que uma revisão meio histórico-sociológica, né? Histórico-sociotecnológica de diversos aspectos do processo. Para mim, por exemplo, que dou aula de fundamentos da mídia, é maravilhoso. Eu vou ter o seu material como um acervo importante para o meu trabalho, para o meu estudo, para o meu trabalho. Mas eu fico pensando que, como ela mesma disse, quando a gente vai vendo aonde seu trabalho está focando, né, você parte de um universo muito amplo para chegar nele. Não, como também concordando com ela, não prejudica a questão, mas assim, se um mérito fosse objetividade, eu diria que faltou um pouco. Mas eu passei pelo mestrado e eu sei como é que o mestrado é. Esse tempo de descoberta, né? Por mais que está num trabalho estrito senso, a gente acaba fazendo mesmo uma abordagem mais ampla, né? Por outro lado, também tem hora que seu trabalho caminha para assinalar quase que um trabalho de doutorado.
quando você faz uma proposta já de aplicação, etc. Quer dizer, se você tivesse ido um pouquinho mais além das recomendações e tivesse construído, por exemplo, um framework, assim, fazendo um modelo conceitual do que deveria ser essa ferramenta, né, seria um doutorado também, e estaria bom. Então, concordo que o trabalho está ótimo, que você tem domínio dele e está tudo certo. Também acho que não deve mudar nada, só diria assim, que em todo momento, nessa amplitude, me parece que falta um pouco o foco no design. Mesmo com as diretrizes que você apresenta, você diz assim, então seria importante que a plataforma tivesse, quer dizer, você se coloca mais na posição de um gestor de mídia, né, da mídia digital, quando você aponta as questões que poderiam ser relevantes, às vezes necessárias, às vezes serviriam para aprimoramento, etc. Isso é muito bom. E o design precisa saber disso também. Então, está dentro da situação. Só que, assim, eu não sinto assim, um outro momento que seria de se ficar assim, então tá, uma vez tendo essa informação, né, o que o design, na sua especificidade, faria? Entende? Estou colocando isso para dizer que eu olhei o trabalho, que eu vi e que eu tenho as minhas considerações, mas também não acho que, uma vez que o que está feito, e ele tem uma coerência, né? Eu só diria isso, que desde o começo, apesar de você falar em designer e design, né? Eu sinto que, às vezes, assim, também a questão fica mais ampla, né? E tudo bem, aí você fala, mas o designer precisa saber disso tudo, o designer pode ser o gestor, e eu concordo absolutamente com isso, mas em algum momento eu sinto que não chega ao nível que a gente poderia chamar de operacional, né? Fica mais no estratégico e no tático. Podia ter algumas referências disso para especificar um pouco o caso do design na minha percepção. Mas eu também acho que é uma coisa que eu falo para você, porque agora em diante também você vai continuar o seu trabalho, né? No doutorado, etc. Então, acho que serve de alerta, mas também não é uma crítica ou uma exigência muito forte. É só um alerta mesmo, uma impressão que eu tenho, inclusive depois eu te passo a palavra, se você quiser argumentar, fica à vontade. Então é isso, eu diria para você que eu também comecei a ver o seu trabalho aqui, passei ele para o Word, e assim, quando você desenvolve bem o tema, entra nas questões, o texto fica bem correto. A parte introdutória, até dos agradecimentos e tal, é que eu acho que tem umas questõezinhas de digitação, de ortografia, às vezes um pouquinho de concordância e tal. O erro mais grave que eu achei nesse sentido foi meu nome estar escrito com Z e não com S. Consertando isso, eu já fico até mais tranquilo. Mas, assim, eu também diria assim, que se você quiser mais tarde, né, não necessariamente, mas se quiser ter alguém para fazer uma revisão assim mais detalhada, eu acho que talvez até a professora Márcia já tenha contribuído com isso, de certos, mas também são coisas muito, muito pequenas, são muito detalhes, assim, também não senti nada grandioso nessa situação que inviabilize o processo, né? Então, eu diria até que eu estou inclinado a dizer que eu estou querendo aprovar o seu trabalho sem alterações. E estou te sugerindo algumas coisas para você pensar ou fazer qualquer acerto, assim, confiando até no detalhamento que a professora Márcia já deve ter indicado. No mais é isso, passo a palavra para você e depois para o Fialho, e dou os meus parabéns, porque realmente o trabalho está muito consistente. Muito obrigado, Richard e Márcia. Muito obrigado mesmo. Eu sei que vocês dois são excelentes profissionais. O professor Richard é um exemplo de professor para mim. Uma vez eu vou ter que fazer um parênteses. Uma vez o professor falou que deu a melhor aula que a gente poderia ter, e eu confirmo. Foi a melhor aula que eu pude ter mesmo naquele dia, numa manhã. Então, foi sobre metodologia científica, eu acredito que foi alguma coisa nesse sentido. Mas, só para
só para esclarecer o quanto eu te considero como um excelente profissional. Todos os apontamentos que vocês trouxeram, eu concordo totalmente com eles. Eu percebi mesmo que foi uma pesquisa um pouco exploratória, né? Eu não sabia muito bem onde ia dar. E no final, eu acho que deu um resultado plausível, né? E eu concordo que precisa ser feito algumas alterações no português, principalmente ali na parte introdutória, ali, que foi a última que eu fiz um pouco corrido. E eu pretendo modificar, sim, o texto. Inclusive, faltou agradecer uma pessoa. E só para comentar uma questão assim que ficou um pouco no ar, né? Por que eu fui um pouco perdido e um pouco que eu quis justificar a utilização do livro didático, né? Porque no campo educacional há um pouco uma certa crítica à utilização de livro didático, e sim de utilização de recursos educacionais abertos, que eu fujo um pouco disso, né? Não é que eu fujo, eu entendo que o livro didático digital ele é um componente que agrega vários recursos educacionais de outros. Ou seja, o professor ele vai dar uma linha de raciocínio para algo que ele quer passar para o aluno, diferente de ter vários recursos educacionais espalhados. O que não está errado, eu só quis um pouco diferenciar uma coisa da outra. E é isso, assim, então, claro que eu considero que faltou explicar esse meandro aí, mas eu estou totalmente de acordo com as considerações de vocês. Márcia, se quiser falar. Eu só queria dizer que para mim não explica nada por enquanto, não. Tá tudo certo. Deixa o trabalho assim, só formata ele direitinho. Desculpa, professora. Imagina. Acho que caberia, sim, ficaria principalmente para a pessoa que não é muito da área, né? Seria ali no início da fundamentação teórica, falar qual é a tua intenção nessa explanação tão panorâmica, né? Acho que seria interessante. Mas o que eu queria mesmo te falar era o seguinte, é que sendo da área de design, as imagens que você colocou ali estão muito aquém. Elas não são bonitas, elas não têm boa nitidez. Então, um trabalho que eu acho fundamental que você faça antes da entrega é aprimorar essas imagens. Principalmente por ser um trabalho de um designer, as imagens estão assim muito prematuras, né? Compromete a qualidade do trabalho e a própria visualização da informação. Então, isso eu acho fundamental que você corrija, né? Claro que a questão ortográfica, tudo isso também é importante, mas sem esquecer as imagens que, num trabalho de design, tem que ter uma qualidade bonita. Pelo menos é o que se espera, né? Com certeza. Eu tinha mandado um WhatsApp para vocês, para saber o parecer de vocês, mas vocês já se expressaram já, né? Eu acho que vocês estão de acordo que está aprovado, né? Para o Richard podia ser sem alterações, mas, pelo que a professora Márcia falou, eu acho recomendável botar 60 dias, para ele poder preparar essas imagens direitinho. Então, todo mundo de acordo? Sim. Então, parabéns, Daniel. E só um detalhe é que ele foi aprovado no processo seletivo, né? Para o doutorado no pós-design. Então, ele vai continuar esse trabalho. Tá? A ideia dele é implementar mesmo essa plataforma. Aí, com mais tempo, com mais calma, né? Sem pandemia, recomendações é o que não falta, né? Ele mesmo fez várias recomendações de continuação, né? É isso aí, é isso aí. O fato dele botar com alterações não vai comprometer o processo de entrada no doutorado, né? Não, de maneira nenhuma, porque ele já vai receber. Eu já vou mandar para vocês agora, daqui a pouco, o documento para ser assinado digitalmente, né? Que é assinatura digital. Eu só tenho um problema, Daniel, que eu não consegui editar o PDF para botar os 60 dias. Se você puder me ajudar, eu te mando e depois eu te mando para vocês poderem assinar. Perfeito. Tá legal? Tá joia, gente, então? Tá feito. Então, ó. Parabéns. Parabéns para nós todos. Sucesso, tá? Obrigado, prazer revê-los, professores. Tchau, Daniel. Tchau, Daniel. Boa sorte em tudo. Professora Márcia, prazer estar com você. Falou, Fialho. Um abraço. Um abraço, Richard. Saudade, Richard. Poxa, tá difícil, né? É isso aí. É isso Valeu. Aí. Tô saindo aqui. Então.